Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo se faça presente em nossos lares. Nesta sexta-feira, dia que foi muito chuvoso, e a nossa irmã Chuva vai nos visitar com muita intensidade este fim de semana. Tomemos cuidado, principalmente se estivermos nas estradas. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Hoje, no nosso dedo de prosa, nós vamos falar do capítulo 12 do maravilhoso livro Vinha de Luz, falando sobre padrão, Atos dos Apóstolos, ver capítulo 11, versículo 24, falando de Barnabé, um dos maiores seguidores do Cristo. Diz Atos, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 24. Emmanuel, ele não deixa por menos, né? O Emmanuel, ele tem um senso crítico e ele fala o que pensa, né? Embora seja um diplomata suave, ele consegue ter a força do sol e a suavidade da brisa, né? E Emmanuel, ele deixa uma advertência muito clara para nós nesse capítulo, né? Quando ele fala, e realmente as elucidações dele são muito pertinentes, tornar-se um sacerdote, um padre, é uma tarefa ao mesmo tempo difícil e fácil. É difícil porque você passa por anos de estudo em seminários. E é fácil porque torna-se apenas o seu esforço de estudar. Ordena-se padre e você vai exercer o seu sacerdócio. Da mesma forma em que você se tornar um pastor evangélico depende apenas do seu esforço intelectual. Tornar-se um orador espírita não é diferente, você depende dos seus estudos, do seu conhecimento. Tornar-se um médium é coisa muito simples. Você vai se tornar um copista do além. Da mesma forma que tem muitos que exercem o sacerdócio por imposição da família ou porque querem uma posição social e vão para a igreja, torna-se um padre e repete-se a homilia de forma mecânica, de forma sem exercer o sacerdócio, sem doar-se ao sagrado. Da mesma forma que muitos pastores estão mais preocupados com o dízimo do que com o conforto espiritual do fiel. Da mesma forma que muitos médios estão mais preocupados com a sua vaidade, com as luzes que refletem sobre ele na sua psicografia, na sua psicofonia, do que com o conteúdo que ele vai transladar do além para cá. Mas você confortar alguém, às vezes é até fácil, um monte de palavras que não encontram ressonância na sua alma e a pessoa se sente às vezes confortada. Difícil é você unir alguém ao Cristo, porque isso depende da tua chama interior, depende do fogo que arde dentro de você. Barnabé tinha esse fogo que o Cristo acendeu em sua alma, aquecia os corações que se aproximavam dele. Depende da luz que você irradia dentro da sua alma. O sacerdote real e verdadeiro que se doa ao sagrado consegue com suas palavras, com suas ações, com seu comportamento, ser o elo de ligação dos fiéis com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala com o coração e é tocado pelo Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo. Um pastor verdadeiramente que está ali para arrebanhar suas ovelhas, consegue na leitura da palavra do Senhor, como dizem os nossos irmãos evangélicos, cumprir o seu papel e ser o elo de ligação. E ser o homem verdadeiro que vai fazer com que o cristão, com que o crente da sua igreja, com que o evangélico que está ali, realmente seja tocado pelo Senhor. O médium, verdadeiramente médium,
que está preocupado em acalentar a dor daqueles que lhe procuram, ou que está interessado em trazer uma página do além, e omitir-se como o Chico fazia: eu sou apenas uma grama, eu não sou nada, sou um grão de areia. Imagine o nosso amigo Chico se fosse tomado pela vaidade. Um homem que reencarnou para escrever 40 livros e escreveu mais de 400. Imagina Divaldo Franco se fosse acalentado pela vaidade. Não teria a sua obra a grandiosidade que tem. Nós estamos vendo aí que ser espírita se tornou ibope. Tem médium que tem contrato com o editor entregando um livro por mês. Aí você vai ver os livros vazios. Vazios. Falta chama, falta conteúdo. Uma literatura vazia de doutrina, vazia de verdade, vazia de conteúdo. Porque não tem a chama de Barnabé. Porque não tem o elo de ligação, não está tocado pelo Espírito Santo. Quantas vezes você vai assistir uma palestra e o orador, com dizeres simples, às vezes sem um português avantajado, mas com uma autoridade moral que te toca a alma e muda a sua conduta. Nós temos um amigo que fez uma palestra numa instituição de recuperação de pessoas, né, dependentes, químicos dependentes, e contou uma história que o Leonardo Boff conta da águia e da galinha. Ele contando isso pra gente, ele se emociona toda vez que vai contar essa história. Alguns anos mais tarde, ele, numa cidade, na capital paulista, num restaurante na Praça da República, é observado por um casal de motoqueiros e com medo, ele já logo pensa em assalto. O motoqueiro chega para ele e diz no seu ouvido: eu sou águia, eu não sou galinha. Os olhos dos dois cheios d'água se encontram e ele reconhece o rapaz da clínica aqui no sul de Minas. E o rapaz fala para ele: tem 5 anos que todos os dias eu acordo, olho no espelho e falo: eu sou águia, eu não sou galinha. Aquela conversa que você teve comigo lá naquele sábado mudou a minha vida. Naquele momento, esse amigo foi tocado pelo Espírito Santo e tocou alguém. Naquele momento, ele era o elo de ligação daquele doente com o Cristo. Nós precisamos de parar de olhar para esses irmãos como viciados. Viciado eu sou em chocolate. Eles são doentes. A dependência do álcool, do cigarro, das drogas é uma doença, muitas vezes de cunho reencarnatório. E a pessoa precisa, às vezes, de mais de uma existência para se livrar disso. Então, nós precisamos ser esse elo de ligação. Nós precisamos ter sintonia com Cristo. Nós precisamos ter o coração cheio, porque o coração verte, a boca verte daquilo que o coração está cheio. Chega de cultos exteriores. Chega de proselitismo vazio. É hora de ação. É hora de trazermos o Cristo para cá, para o nosso convívio. Barnabé tinha autoridade moral. E Barnabé conseguiu fazer com que as pessoas se unissem ao Cristo. Nós estamos fazendo isso? Ou estamos distanciando cada vez mais de nosso Senhor? Como é que está a nossa ligação com Cristo? Como é que está a nossa ligação com o próximo? Como é que nós estamos na vida, meus amigos? Estamos nos doando ao sagrado? Estamos sendo sacerdotes quando nos doamos ao Cristo? Como é que está a nossa crença? Nós temos todos os instrumentos para termos uma vida feliz. Nós temos tudo o que precisamos para não termos crise de ansiedade, tristeza, angústia, depressão. Basta tirar o evangelho da teoria
e colocar na prática. Com isto, nós seremos homens de fé. Com isso, nós seremos tocados pelo Espírito Santo e vamos conseguir unir os nossos irmãos ao Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos e estaremos de volta na próxima sexta-feira.